Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero contar para vocês como foi o meu encontro com o Senhor Jesus. Quero contar um pouco do meu testemunho e vai ser bênção, vai edificar a sua vida. Acompanhe um pouco, venha comigo. Como eu disse para vocês, meu nome é Alex, né? Para quem não me conhece, eu tenho 29 anos. E sou cristão, sirvo a Deus. Já tenho 5 anos que eu me batizei, desci as águas. E a maior alegria na minha vida foi ter me encontrado com Jesus Cristo. Conhecer o Evangelho, conhecer o Senhor Jesus. E vou contar para vocês um pouco da minha história. Tenho 2 filhos que moram comigo, tenho um também de outro relacionamento. E eu me casei, eu tinha uns 20 anos, porque eu me envolvi em vários relacionamentos, desde cedo. Eu fui um cara que levei aquela vida perdida, sabe? Eu busquei sempre prazeres no mundo, essas coisas. Eu sempre busquei a felicidade ali no mundo, sabe? Mas cada vez mais eu me afundava. Eu fui um cara que desde mais cedo eu me envolvi muito com a prostituição, essas coisas, muito cedo, sabe? Eu lembro que bem de antes a gente saía aquela rapaziadinha, sabe? Aprontava muito, sabe? E eu achava que ali para mim era a melhor coisa do mundo. Mas a cada dia que passava, a minha vida ela ia só se afundando. Eu quero dizer para você que o que Deus tem é maior para a tua vida. O que Jesus fez por ti na cruz do Calvário é muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Porque Cristo Jesus, Ele nos dá a salvação. Ele nos dá a vida eterna. O Jesus, Ele disse: todo aquele que crê em mim e for batizado, esse será salvo. Jesus ele também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele é o único que tem a verdadeira alegria e a verdadeira paz para a sua vida. Quando eu era mais jovem, eu lembro que desde cedo eu tinha um desejo de tocar teclado. E ali eu aprendi muito rápido, sabe? Que era um dom que Deus já tinha me dado. E ali eu aprendi muito rápido a tocar o teclado. E ali logo eu comprei um tecladinho. Eu lembro que na época eu fiz um negócio muito ruim, sabe? Que a minha mãe ela me deu conselho. E eu acabei fazendo um negócio. Eu peguei um cavalo que eu tinha, muito bom, que eu tinha comprado, sabe? E troquei naquele tecladinho que na época ele acho que não valia uns 100 reais. Só que aí foi bom que eu aprendi, sabe? Naquele teclado eu aprendi a tocar, fui aprendendo. E aí eu fui me aperfeiçoando, depois eu já comecei a tocar nos barzinhos. E aí fui indo para frente. Pensou que não, eu já estava tocando em festas. E ali eu pensava que eu tinha nascido para viver aquilo. Mas só que Deus tinha os propósitos na minha vida e não era o chamado que Deus tinha para a minha vida. E ali eu fui indo, tinha um sonho de ficar famoso, tinha um sonho de ser reconhecido pela população. E eu lembro que nos shows ali eu acabava sempre, bebia muito, sabe? Eu ia em muitas festas, eu bebia. Mesmo às vezes que eu não dava muito certo em beber, sempre eu sentia mal em beber, mas eu temava. Sempre levei uma vida assim também pelo lado dos vícios, sabe? Acabei me envolvendo em muita coisa errada. Mas Deus ele é maravilhoso, irmãos. Deus ele nos dá muitas oportunidades. E se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu sei que eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor ter me guardado de tantas coisas que eu passei nessa vida, tantos caminhos errados que eu andei, eu nem sei o que seria de mim se não fosse a misericórdia do Senhor.
Eu fui aquele cara que sempre cresci na religião. Eu vivia a religião, mas eu não conhecia a Cristo de verdade. Não tinha conhecido o Evangelho, a palavra. Eu vivia os dogmas da religião, aquilo que muitas pessoas vivem, sabe? Mas quando eu fui ver, o Evangelho é totalmente diferente, né? Você conhecer a Cristo, conhecer a palavra, você ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, é diferente. E às vezes eu ia na igreja, só que eu era só aquele cara religioso. Eu não colocava em prática nada que eu ouvia, a palavra. Eu não obedecia a Deus, eu não servia a Deus. E continuava vivendo aquela vida errada que eu tinha. Aí eu me lembro, irmãos, que sempre que eu estava ali naqueles caminhos ruins, algo tocava dentro de mim que aquele não era o caminho que era para mim estar. Já era ali o trabalhar de Deus na minha vida, sabe? Aí eu nunca esqueço que um dia eu estava sentado no sofá de casa. E aquele dia foi o dia que o Senhor falou muito forte no meu coração. Aquele dia eu ouvi a voz do Senhor falar dentro de mim. Que não era aquele caminho, que eu me arrependesse dos meus pecados. E que ali eu pedisse perdão para minha esposa, para os meus pais. E que buscasse a presença do Senhor. E naquela época eu lembro que a minha mãe ela tinha se separado do meu pai. E ela tinha ido para o Japonvá, que é a cidade aqui perto. E perto da casa onde ela estava tinha uma igreja. Que é a igreja que eu congrego hoje, que é a Assembleia de Deus. E ali, naquela época eu queria tipo assim, buscar congregar num lugar onde que fosse bíblico, sabe? Encontrasse um lugar onde pregasse o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E ali eu lembro que eu fui ali para o Japonvá. E ali eu fui num dia de culto. E ali, tudo que eu cheguei ali para cultuar com os irmãos, eu já falei para o pastor, que é o pastor Adilson, que é o nosso pastor lá na igreja. E aí falei logo para o pastor que queria o batismo e que eu queria servir a Deus. E ali, irmãos, eu fiquei cultuando com eles. E ali, depois eu fui batizado. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou até hoje firme nos caminhos do Senhor, buscando a graça do Senhor, buscando cada vez mais conhecer o Senhor mais e mais. E o Senhor ele fez grandes maravilhas na minha vida. Tudo isso que eu estou vivendo hoje foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se não fosse Ele, eu estaria perdido, condenado no inferno. Mas o Senhor ele teve misericórdia de mim. Assim como Ele tem misericórdia de todos aqueles que se arrependem e buscam a sua presença. Esse é o meu testemunho. Deus abençoe a sua vida, viu? Aquele abraço.